Boa tarde a todos. Hoje a apresentação dos nossos seminários de pesquisa, que vai ser o apresentador, é o Dr. Deoclésio Avigo. Deoclésio, ele é médico de família e comunidade, ele fez o doutorado dele aqui com a gente no Centro de Pesquisa, do Centro de Pesquisa Clínica e Epidemiológica, e hoje ele é pós-doutorando também, está desenvolvendo o seu pós-doc no ELSA, e vai apresentar os primeiros resultados do seu trabalho. Deoclésio, obrigado pela presença e fica à vontade para a apresentação. Bom, obrigado, Itamar. Agradeço muito o convite, né, professor Isabela, professor Lotufo. Como o Itamar disse, esse é um projeto que a gente tem desenvolvendo, né? Então a gente tem alguns dados preliminares sobre anemia, né, na corte do ELSA, de algumas ondas. Vamos começar aqui. Pode? Foi. Bom. A anemia é um distúrbio bastante comum na prática clínica. Dados internacionais, bem recentes até, né, do Global Burden Disease, de prevalência mundial de anemia, em 19, de 23, em 2021 mais recentes, de 24,3% de prevalência no mundo, né? A gente vai ver em alguns gráficos, essa prevalência é maior nas faixas etárias crianças, né, menores de 10 anos e acima de 75. Predomina nas mulheres na faixa etária de 10 a 69, a gente também vai ver nos gráficos, muito provavelmente por conta da menstruação, parto, enfim. E nos homens, então em mulheres, quase que da infância, né, em toda a vida adulta, e passa a predominar nos homens após os 75, variando em alguns trabalhos, 70, 65 anos. Afeta 40% das crianças, 30% das mulheres em idade reprodutiva. A maioria dos casos, e aqui também no Brasil, atribuída à deficiência de ferro na dieta. E outras causas importantes, né, hemoglobinopatias, anemias hemolíticas, infecções, enfim, insuficiência renal é bastante importante, alterações ginecológicas. Esse é um gráfico que, semelhante a outros que eu vou mostrar, acaba repetindo uma tendência bastante comum de prevalência, né, de anemia, que também estudos mundiais, aí, né, de prevalência mundial, na qual na infância, tirando aqui os primeiros dias, né, a prevalência é semelhante, né, entre sexo feminino e masculino, e no masculino depois caindo, né, durante a vida adulta, enquanto das mulheres sempre com uma prevalência maior. Até que os homens acabam aumentando, né, ultrapassando em prevalência, como eu falei, variando nos diversos trabalhos, em torno de 60 a 70 anos. Nesses dois aqui a gente vê a soma das prevalências, mostrando que as mulheres acabam tendo prevalência maior de anemia. Bom, os estudos epidemiológicos no Brasil, a maioria, né, em relação à anemia, da população infantil, população de mulheres, né, idade fértil, gestantes. Então são mais raros os estudos que avaliam prevalência e incidência nas demais faixas etárias. Aqui eu queria mostrar esse aqui antes. Esse aqui é um exemplo de um estudo realizado através, né, de dados da Pesquisa Nacional 2013, 2014, na verdade um estudo que foi publicado, se eu não me engano, eu não coloquei aqui, mas 2016, enfim, que mostra dados de prevalência brasileiros, né, de diversas regiões, mostrando aqui essas três colunas, total, masculino e feminino, e a gente vai ver que é uma constante essa divisão, as avaliações são feitas com essa divisão por conta de uma prevalência claramente diferente. Aqui mostrando uma prevalência de anemia total em torno de 9,86, para os homens 7, para as mulheres 12. Uma coisa que vai chamar a atenção em relação à faixa etária, como foi dito, para as mulheres um pequeno aumento, né, percentual, para os homens, para as mulheres iniciando, né, na vida adulta,
idade fértil com uma prevalência maior, depois diminuindo, passando a aumentar na terceira idade. E quanto dos homens, uma prevalência menor que das mulheres, e vai aumentando, né, principalmente na terceira idade. Essa é uma tendência que se repete. Aqui chama atenção, a gente vai ver em outros, inclusive no nosso trabalho, com relação à cor da pele, ou também chamada raça. No caso aqui, chama atenção não ter muita diferença, né, no caso da raça negra, né, na cor da pele preta, mas mostrando aqui a diferença que vai aparecer em outros trabalhos em relação, né, à pele parda. Aqui eu vou voltar. Esses são dados também mundiais que mostram como, e aqui eu peguei especificamente a América do Sul, talvez traduzindo aí mais próximos dados brasileiros, as principais causas encontradas aí, como foi dito, deficiência de ferro, né, na dieta, e no caso aqui de mulheres semelhantes, mas chamando a atenção aqui em verde para questões relacionadas a aumento, né, da menstruação, muito frequente, né, como causa de anemia. Bom, os objetivos do estudo. Primeiro, estudar a incidência e persistência de anemia após 8 anos, né, dos participantes do Centro de Investigação, não só de São Paulo, né, mas do ELSA como um todo. Estudar determinantes da evolução dos níveis de hemoglobina nas ondas de 1 a 3. A evolução dos níveis de ferro, ferritina, vitamina, né, ácido fólico nos participantes. E, além disso, os pontos de corte para diagnóstico de anemia, de acordo com, para detecção de causas determináveis para anemia e predição de mortalidade. Bom, o ELSA é um estudo que tem um pouco mais, né, de 15 mil participantes inicialmente, né, em diversos lugares do Brasil, a população variando aí de 35 a 74 anos inicialmente, né, na onda 1, com 6.887 homens, 8.218 mulheres, com uma idade média parecida, né? Então, nós fizemos, inicialmente, nós estamos na avaliação da onda 1, da onda 2. Aqui uma representação importante com relação à população do estudo do ELSA, já que a gente vai falar bastante da questão da raça, né, cor da pele, o censo do IBGE de 2022 mostra isso como uma autoafirmação, né, a respeito de raça e cor da pele. 45% dos brasileiros como pardos, 10 pretos, 43 brancos. E aqui na Corte ELSA, a gente tem números um pouco diferentes, né, 52 brancos, 28 pardos e 16 da raça ou da cor preta, né, de pele. É importante, no censo do IBGE de 2022, o termo raça, como já foi discutido aqui, inclusive, é um termo assim, complicado, né, que a gente tem que tomar muito cuidado, mas infelizmente ele é o termo citado, e o IBGE coloca aqui claramente como um conceito de raça como uma categoria socialmente construída na interação social e não como um conceito biológico, né? Então a gente fica um pouco mais livre aí para usar esse conceito de raça. E o que se nota nesse censo? Uma alteração de pertencimento étnico-racial na população residente do Brasil. No que sentido? Verificou-se a ampliação do peso da população de cor ou raça parda, que passou de 43% em 2010 para 45% em 2022, e de raça preta de 7% para 10% em 2022. Aqui de novo mostrando essa tendência. Então em 2000... né, tínhamos autodeclarados, né, a maioria da população brasileira como de brancos, mudando de 2010, depois para 2022, com predominância de pardos. Isso talvez também, possivelmente, tenha influenciado alguns dos nossos resultados. Bom, o que nós temos aqui nessa tabela? Então nós temos dados da onda 1, da onda 2, e aqui inicialmente eu fiz a separação, né, entre os sexos, mostrando aqui não prevalência, né, porque eu acho que o termo adequado, frequência, de incidência na população do sexo masculino de 3% e do sexo feminino 7,4%. Na onda 1. Na onda 2, essa do sexo masculino
passa a ser 5,6, aumenta, e do feminino de 7,4 para 10. Mostrando aqui uma incidência calculada da onda 1 para a onda 2, que dá em torno de 4 anos, né, de 4% para o sexo masculino e 4,8% para o feminino. Bom, nessa tabela, como eu disse, a gente faz uma separação, né, dos homens, então, inicialmente, com vários dados sociodemográficos, 6.887 homens incluídos no estudo, e notem aqui que a gente vai mostrar alguns dados da onda 1, novamente, da onda 2 e depois de incidência. Vamos começar aqui com faixa etária, observando o seguinte, daqui para baixo, o aumento, né, da idade, uma faixa etária dividida aí mais ou menos a cada 10 anos, e uma frequência que aumenta de 1,5, 2, 3, 7, o aumento da idade com o aumento da frequência na onda 1. Semelhante vai acontecer na onda 2. A frequência vai 3, 4, 7, 11 com o aumento da idade. Note que todos esses valores da onda 2 são maiores aos respectivos do que a onda 1. Então, a frequência de anemia aumentou. Quando a gente vai para a raça, cor da pele, a gente nota um aumento quando a gente vem da raça branca, parda e preta. Na verdade, é um aumento de frequência, né? 2 para 3 para 6. No caso das outras, como o número é muito pequeno, acho que a gente nem chegou a fazer, né, muito uma correlação estatística, fica muito complicado, e depois nos próprios cálculos estatísticos, a gente acaba não levando tanto em consideração. Na onda 2, também notamos o aumento. Então, uma frequência de anemia 4, depois para 6, para 10. Então, indo de pardo, então, pretos em relação a brancos, com uma frequência de anemia maior, e pardo aí no nível intermediário. De novo, notando que a frequência da onda 2 é maior do que da onda 1. No caso do nível educacional, daqui para baixo, né, o aumento do nível educacional e uma diminuição, acho que mais ou menos esperado, né, dos níveis de anemia. A mesma coisa acontece aqui, e de novo, os números da onda 2 maiores do que da onda 1. Em relação à renda, o aumento de cima para baixo da renda e uma diminuição dos níveis de anemia. Então, note que em todos os elementos aqui dessa tabela, os valores todos de frequência de onda 2, de anemia, né, são maiores do que da onda 1. Bom, aqui só simplificando o que eu já disse, né? Como eu falei, as variações mais ou menos aí lineares. Aqui em relação às mulheres, aqui uma certa diferença, em que sentido? De novo, onda 1, onda 2, em relação à faixa etária. Tem-se uma frequência maior nessa população, né, 35, 44, nessa faixa, né, de idade reprodutiva, talvez principalmente ligada aí à questão menstrual e parto. Depois uma diminuição nessa faixa etária, até que de 1.055 fica o valor mínimo, e na terceira idade volta a aumentar. A mesma coisa, o mesmo processo acontece, né? Essa diminuição aqui na onda 2 e um aumento aqui na terceira idade. De novo, vale aquela raciocínio, né? As frequências de anemia na onda 2 são maiores, né, em todas as faixas etárias aí do que na onda 1. Em relação à raça, cor da pele, novamente os brancos com uma frequência, as mulheres brancas, né, com uma frequência de anemia menor, né, e dos negros maiores. E aqui também acontece na onda 2, e de novo as frequências da onda 2 maior do que da onda 1. Aqui no nível educacional, confundi um pouquinho, porque conforme aumentou aqui a questão da escolaridade, inicialmente aumentou e depois caiu, né, a frequência, e aqui o mesmo processo. A princípio, não sei responder o porquê, os dados estatísticos, a avaliação estatística vai mostrar alguma coisa um pouco mais lá na frente. E em relação à renda, se mantém o raciocínio, né? Quanto maior a renda, de cima para baixo, menor a frequência de anemia. E, de novo, a frequência da onda 2, as frequências maiores todas do que da onda 1. Bom, esse é uma avaliação estatística, feito pelo professor Itamar, né, usando o modelo de Poisson de avaliação, né, robusta, de variância robusta, que mostra melhor essas avaliações, no caso aqui
principalmente, né, o risco relativo, avaliando as incidências, né, da onda 1 para a onda 2. Aqui a separação, né, de homens e mulheres, aqui o total, e modelos ajustados ou não. Então, levando em consideração aqui como referência a idade, né, a faixa etária de 35 a 44, a gente nota, talvez seja melhor fazer essa avaliação em separado, né, um odds em alguns momentos, por exemplo, nessa faixa etária, nessa faixa etária aqui, alguma associação, né, com o aumento da idade e relação à prevalência, com alguns valores aqui que acabam passando pelo 1, então, digamos assim, um odds ou um risco relativo que confirma, né, as tendências avaliadas nas outras tabelas. Em relação a sexo, a gente vai notar que, em relação às mulheres, né, tendo como referência os homens, também uma associação. Raça, tendo como referência a raça branca, a gente vai encontrar nos homens, né, uma relação, e uma relação um pouco maior nas mulheres. De nível educacional, tendo como referência aqui o ensino superior, a gente vai encontrar alguma relação aqui para os homens, né? Ou seja, maior, né, taxa de anemia, e também aqui para as mulheres. A mesma coisa em relação à renda, tendo como referência aqui uma maior renda, a gente vai achar para a população de menor renda também uma correlação, talvez uma correlação fraca, não sei se eu posso dizer esse termo, mas enfim, existe uma correlação que mais ou menos traduz o que foi dito ou foi mostrado nas tabelas anteriores. Bom, um dos trabalhos que a gente levou bem em consideração é esse trabalho já aí de quase 20 anos, né, de acompanhamento de prevalências de anemia, National Health Nutrition Examination Service, né, um HANES, podemos chamar assim, nos Estados Unidos, com 87 mil participantes, uma idade média que é menor, que é nossa, né, 34, quase metade aí, né, mulheres e homens, mas a separação que eles fazem lá é brancos, hispânicos e negros, né. O que se notou? De 99 a 2000, uma prevalência de 4%, né, de anemia, aumentando aí para o corte de 2017 e 2020 para 6,49%. Depois eles fazem algumas considerações para explicar, né, possíveis causas aí para esse aumento. Aqui a gente tem dois gráficos, né, um aqui do ELSA e outro aqui desse estudo, né, em HANES. E aqui no ELSA, como que a gente vai ver? Na linha contínua são as mulheres, né, e a linha tracejada os homens. E aqui a gente vê, né, a frequência de anemia, e aqui as faixas etárias. Então a gente vê mais ou menos o que foi repetido naquele gráfico inicial, que nos homens acaba aumentando a frequência de anemia, principalmente com a terceira idade. E que a onda, e aqui em azul fica a onda 2, a prevalência, a frequência da onda 2 sempre maior do que da onda 1. Linha contínua das mulheres, uma prevalência aí na casa, na idade fértil, né, 35, 44 anos, uma frequência maior de anemia que cai e depois que volta a aumentar aí na terceira idade. E de novo, mostrando que a frequência na onda 2 é maior sempre que da onda 1. É comum a gente ver essa, e a gente acabou não vendo aqui na onda 2, mas na onda 1, a frequência de anemia dos homens ultrapassando das mulheres, né? Talvez pudéssemos ver futuramente aqui em outra onda essa modificação. É um gráfico que, de certa forma, é semelhante ao que a gente encontra, embora aqui a idade de início seja uma idade da infância, né? Então, no nosso estudo estaríamos por aqui, e aqui acima, né, as frequências, a anemia das mulheres, né, que cai, depois volta a aumentar, e dos homens que vai sempre aumentando, que acaba ultrapassando a frequência das mulheres.
Bom, uma breve discussão a respeito do porquê do aumento das prevalências, né? Primeiro seria em relação às chamadas DSS, né, determinantes sociais de saúde. E no caso, também, às vezes citado das mulheres em relação aos homens, mas também em relação à raça, né? Pior acesso ao sistema de saúde, pior acesso, inclusive a alimentos mais saudáveis, modificação da ingesta de alimentos, como a diminuição da ingesta de carne vermelha, aumento, né, de carne branca, o próprio veganismo, então aqui é ligado mais a questões culturais mesmo, de costumes, né? O envelhecimento da população, o maior uso de inibidores, né, o IECA, né, os antihipertensivos, embora colocado aqui como um efeito de pequena monta, sangramentos menstruais excessivos e aumento na prevalência no caso dos Estados Unidos aqui, eles contam muito por conta de imigração, né, com imigrantes maior prevalência aí, de hemoglobinopatias. Aqui, esse é o gráfico do ELSA, mostrando um pouco essas diferenças em relação à raça. Então aqui homens, mulheres. Aqui eu acho que acabou cortando. Deixa eu ver se eu tenho esse gráfico em outro momento. Perdão. Tá, eu vou... Aqui então, ó, nesse ponto aqui, eu acho que acabou cortando, perdão. De onda 1 para onda 2, aqui a população branca, depois a população parda e depois a população negra, tudo bem? Então, para os homens, um aumento, né, da onda 1 para a onda 2 em todos os parâmetros aqui, e o aumento em relação, né, da prevalência, né, da incidência, da frequência de anemia dos brancos para os pardos, depois dos pardos para os negros. Esse processo também vai acontecer com as mulheres, de novo, na onda 2 maior que na onda 1, e aumentando de branco para pardo para negro. Só uma construção gráfica. Uma outra construção também semelhante ao que a gente obteve do estudo Hannes, embora aqui, como eu disse, eles acabem colocando, né, a classificação por raças de maneira diferente, mas aqui principalmente para mostrar a maior frequência de anemia na população negra, né, e bem maior, inclusive, na população feminina. Aqui, o que temos, né, acho que foi repetido, os homens aqui no tracejado, acima sempre em azul, né, a onda 2, e aqui das mulheres a linha contínua e de novo a onda 2, e de novo a população negra com uma frequência bem maior. Bom, algumas discussões então, principalmente em relação à questão da raça. A definição da OMS para anemia surgiu ali por volta da década de 60, mas é muito criticada por conta de ser feita com uma amostra populacional pequena, com estudos de menor rigor científico, que representam indivíduos brancos de países de alta renda. Os níveis de corte usados pela OMS para a definição de anemia foram baseados, né, em estatística mesmo, né, nas curvas gaussianas, fazendo com que 2 desvio padrão abaixo da média para a idade e para o sexo, né? De modo que a gente acaba tendo esses parâmetros principais aí como sendo utilizados para mulheres e homens. Uma das explicações, uma das considerações citadas em diversos trabalhos é que de fato existe uma diferença entre os níveis de hemoglobina médio, podemos dizer assim, entre a população negra e a população branca. Nesse estudo aqui, de dados de 2013 a 2007, aqui a gente tem nível de hemoglobina, né? Não é anemia, diagnóstico de anemia. Aqui acima nós temos, né, homens e mulheres, mostrando claramente que os níveis de hemoglobina são maiores nos homens, mas mostrando em cada um deles uma diferença que, evidentemente, vai para valores, mesmo na população que não é anêmica, né? Com níveis de HB maiores, aí também existe a diferença. Então fica a pergunta, será que os determinantes sociais, eles agem em todos os pontos? Quer dizer, mesmo nos pacientes que não são anêmicos, eles conseguem fazer essa diferenciação de HB, né, no hemograma?
fica essa dúvida. Então, muitos acabam realmente se deve considerar valores de corte de diagnóstico diferente para a população branca e para a população preta. Esse estudo, como foi citado aqui, 19 mil norte-americanos, onde, e aí é importante citar, no caso dos Estados Unidos, a diferenciação entre brancos e negros, digamos assim, ela é mais fácil, mais óbvia. Essa média de idade, 64 anos, a anemia foi 3 vezes mais comum na população negra do que em relação à branca, e essa diferença foi apenas levemente atenuada após ajuste por diversas variáveis demográficas, socioeconômicas, enfim. Por outro lado, aqui um trabalho de 2021, né, citado no Lancet, coloca que essa diferenciação, ela mais atrapalha do que ajuda, né? Então, embora existam muitas condições hematológicas com base genética, de modo que é apropriado considerar a ancestralidade no algoritmo, no diagnóstico, definir patologia com base numa construção social, como raça, de novo, raça como uma construção social, é inaceitável. A inclusão de limites separados ou declarações simples, que os chamados valores normais variam de acordo com a raça, valida mais a percepção errônea comum de que há diferenças fisiológicas entre negros e brancos. Essas declarações podem ter efeitos posteriores nas decisões de diagnóstico e tratamento, e podem exacerbar essas disparidades raciais. Bom, em março desse ano, 2024, a OMS tem uma publicação justamente para tentar, através de participação, né, diversos pesquisadores, discutir possíveis cutoffs, né, limites diagnósticos para diferentes situações em relação à anemia. E cita o seguinte: uma concentração média de hemoglobina mais baixa, em torno de 10 gramas por litro, foi relatada em indivíduos negros em relação aos brancos. Isso, de fato, parece que tem uma diferença. Quando a anemia é diagnosticada, influências genéticas, nutricionais, infecciosas, subjacentes e determinantes sociais relevantes para o indivíduo ou população devem ser considerados. Mas o que é colocado aqui, os limites de hemoglobina para definir anemia devem ser ajustados pela ancestralidade genética, e aqui eles colocam claramente que não. E um dos motivos é, devido à evidência insuficiente para alterar os ajustes atuais e a complexidade na operacionalização. Imagina aqui no Brasil, né, com a nossa mestiçagem, como seria complicado fazer uma avaliação desse tipo. Entre as populações aparentemente saudáveis, a diferença é observada nas concentrações de hemoglobina entre faixas etárias e grupos populacionais. Algumas dessas diferenças podem refletir mudanças de genes relacionadas à produção de hemoglobina e outros aspectos da produção ou função de glóbulos vermelhos. Acho que é isso. Bom, Deoclésio, obrigado pela apresentação. Enquanto o pessoal se prepara para a sessão de perguntas também e sugestões, eu vou fazer só alguns comentários também. A gente vem estudando, né, esse tema sobre a prevalência e incidência de anemia no ELSA já há algum tempo, né, e o pós-doc do Deoclésio foi bastante motivado, primeiro pela frequência, né, lógico que é uma questão em atenção primária muito importante, né, e a tomada de decisão diagnóstica, ela tem muitas implicações para os pacientes, e também por essa questão da indefinição, ou de certa forma, talvez nem indefinição, né, mas uma perenidade desses critérios diagnósticos que vem desde a década de 60, né, o paper inicial até um pouco antes disso, o paper que dá base, e realmente algo que, à luz do que a gente faria hoje, jamais a gente fecharia os critérios diagnósticos com base, né, para a população adulta não gestante, né, a gente está vendo bem esse recorte, a gente jamais faria com o nível de evidência que se fez na época. E depois isso acabou não tendo uma alteração, uma revisão, né? Acho que esse guideline de 2024 mostra o quanto que é quente ainda o assunto, né? E sem dúvida a gente precisa... Eu pessoalmente acredito que existe sim, né, e aquele argumento que você apresentou, Deoclésio, ele é muito
é muito convincente, né, que até a própria curva ela é desviada, você não tem um subgrupo de pessoas com anemia mais, né, enfim, algo bimodal. Eu acho que isso realmente é uma evidência bastante razoável. Eu acho que existe sim uma correlação entre cor da pele e níveis de hemoglobina. Agora, o que a gente não pode correr o risco, né, é se apressar por deduzir que toda a diferença é dada no nível biológico e não pelos determinantes sociais, né? Então, eu pessoalmente acho, claro que a gente precisa ainda avançar bastante, ver por causas, né? A gente começou a explorar os dados agora, mas ainda a gente tem bastante informação para ver sobre as causas de anemia, sobre persistência, sobre mortalidade, né? E que vão ajudar a construir esse raciocínio com os dados do ELSA para a nossa população, e acho que vai ser um pós-doc bem bonito. Parabéns. Abrir para perguntas, comentários. Bom, Deoclésio, Tamar, acho que é um bom começo. Eu pensei que vocês iam chegar na parte etiológica, algumas descrições, com tanta informação que nós temos aqui, né? Eu tenho alguns comentários, né? Primeiro, falar que a anemia é um tema muito caro ao Centro de Pesquisa Clínica Epidemiológica, porque o primeiro trabalho, bem, senhor Lotu, foi sobre anemia. Então, depois que nós fomos para outras áreas, mas eu não gosto muito quando se começa a colocar anemia em adulto, muito relacionada às questões dietéticas, né? Então, isso é um fato na infância, né? O veganismo que é falado é mais ou menos assim, mas não é tanto quanto, né? E toda vez que a gente vai à procura de uma causa, a gente chega nela, né? Ou é perda de sangue, depois na outra fase já temos anemia perniciosa a considerar e, né, a doença renal crônica, que, né, a gente conseguiu mostrar que tem uma importância muito grande. Então, essa é uma das minhas preocupações aí em falar. Essa questão dos inibidores da ECA, né, tem uma base tudo, mas que eu saiba, a frequência é muito pequena, né? Mesmo na relação que os americanos colocam, também ela é muito pequena. Então, eu não sei, eu acho que são coisas que a gente precisava ir mais adiante. Depois você falou da hemoglobinopatia, né? E os imigrantes não é assim. É a população afrodescendente, né? É ela que tem a maior proporção de anemia relacionada às hemoglobinopatias, outras, a falcemia e as outras hemoglobinopatias, né? Claro que os imigrantes que vieram do Mediterrâneo também têm, mas é uma proporção muito menor, tanto na população brasileira quanto americana, né? Acho que essa é uma questão importante aí. Em relação à cor da pele, eu acho que nós teremos que pensar o quanto que né, a questão aí da cor preta como sendo protetora para ultravioleta, com isso teríamos uma quantidade menor de folato, tudo isso daí pode nos levar a ter algum grau de especulação, né? Então, é isso daí. Deoclésio? Sem dúvida, professor, a gente teve, eu participei até em relação às causas, né? A gente teve o trabalho da Cássia, né, do mestrado, mostrando aqui nos dados de São Paulo, sim, alguns motivos, algumas causas bem identificadas, mas chama a atenção que, talvez para os pacientes mais idosos, boa parte das anemias, elas ficam sem diagnóstico determinado até, assim, do quanto a gente conseguiu avaliar, mas sem dúvida é o nosso objetivo. Uma das coisas que eu esqueci de falar, que eu acho que
No ELSA, apenas na onda 1, né, que foi perguntado e foi mantido a questão da identificação como raça, né. É o que parece no Brasil mudou, mesmo que pouco, mas mudou. Eu não sei se, enfim, isso também pode influenciar os nossos números. Perfeito. Você mostrou também, né, ao longo do tempo no país houve um shift, né, dessa autopercepção e até como a pessoa se enxerga dentro da sociedade. Acho que isso faz bem sentido, é possível. A gente vai ter que levar isso em consideração também na discussão, né? Mas eu acho que como grandes grupos, a gente acaba tendo uma certa homogeneidade entre as ondas mesmo. Acho que isso não influencia a ponto da gente falar, poxa, como a gente não perguntou novamente, haverá um grupo grande que mudaria a sua autopercepção? Acho que não. Acho que isso até é tranquilo. Uma coisa que eu acho que também é um outro ponto importante do trabalho, né? E aí eu acredito na plateia a gente tem também nos pós-graduandos pessoas de várias backgrounds diferentes, né? Vindo de várias áreas. Poderia ficar a pergunta assim, mas será que tem tanto problema fazer diagnósticos de anemia a mais? Né? Então, bom, se eu adoto um corte mais estrito, sem fazer uma diferenciação, seja por raça, seja por idade, que é uma outra questão importante também, né? Se depois dos 65 anos deveria haver cortes diferentes para homens e mulheres. Tem tanto problema? E a resposta é sim, porque não vai só para o tratamento da anemia o problema, e sim, especialmente idosos. Quando se descobre um caso de anemia, uma das primeiras ações é você tentar descobrir a causa, e isso geralmente é feito com exames que são mais invasivos, que têm maior risco. Então, de uma certa forma, entendendo o argumento também das autoras do Lancet, que você mostrou, Deoclésio, mas também fazer vista grossa se realmente existe razão para ter uma diferença de cortes, seja por raça, seja por idade, também traz iniquidade. Você está expondo mais gente a riscos desnecessários, porque você está usando um corte diagnóstico que foi feito em poucas pessoas, de raça branca, de países desenvolvidos. Então, acho que ainda assim a questão permanece importante. Uma questão que eu acho que não precisa ser publicado desse jeito, porque pode ser mal entendido, mas, assim, é fazer a distribuição de acordo com a ancestralidade. E aí você compara, para você ter um pano de fundo que possa te dizer se existe enfim, eu não vou dizer que é para fazer isso, olha, o componente biológico, não é nada disso, mas eu acho que pode ajudar vocês a entenderem melhor o problema, né? E fazer a comparação dos dois grupos, né? Outra coisa, você tem os dados da onda 3 também, não tem? Jogar os dados da onda 3, porque também jogando os dados da onda 3, da onda 4 a gente não vai ter só hemoglobina, né? Uma outra coisa que talvez seja interessante é você fazer uma análise de classes latentes aí, ou uma análise de trajetória. A trajetória do cara que tem por exemplo, uma anemia que é mantida, porque a gente vê isso, né? Aquele cara, ou a mulher em geral, que é sempre borderline, talvez fazer uma análise por trajetória, que eu acho que é uma questão super, super interessante, para você ver se existem pessoas que têm realmente um determinado padrão de hemoglobina, de anemia ao longo do tempo, e como você faz, e quais são os fatores, né, que vão, depois que você determinar os grupos, quais são as características de cada grupo, né? Eu acho que essas duas coisas são coisas que podem ajudar vocês. Outra questão à medida que aumenta a idade, você vai ter mais B12 na jogada, então, talvez fazer algumas coisas, e os marcadores inflamatórios, que a gente sabe, com certeza a gente tem, pelo menos em São Paulo, isso aí é São Paulo, né?
Não, é nos 15 mil. Ah, tá bom. Esse ainda é nos 15 mil. Em São Paulo a gente vai ter a PCR, vai ter a glyca e vai ter a ferritina. Então você tem 3 marcadores aí que também... na verdade eu estou jogando várias coisas que vocês podem usar para explorar os dados de vocês. Não é nem para dizer que... Mas essa análise de trajetória, a gente tem feito isso em alguns papers, eu acho que ela é bem legal, porque ela pode definir alguns padrões que a gente já sabe. A mulher que é borderline continua borderline a vida inteira e o ferro dela não está baixo, e você sabe-se lá por que ela mantém esse padrão ou não, né? Eu acho que é legal fazer isso daí. Acho super. Eu acho até o principal argumento muito provavelmente virá dessa análise de trajetórias. Né? Então, aquela pessoa que ficou persistentemente abaixo do nível de corte, né, aquele grupo, e a gente vê que, por exemplo, mortalidade não foi diferente nesse grupo. Isso, para mim, já é um argumento a favor muito forte. Eu acho que, nesse momento, a gente está reconhecendo uma parte da dinâmica que até na hora, rodando os modelos, que eu comecei a me dar conta de algumas coisas, e que aí, quando a gente fizer a trajetória, acho que até essa nuance a gente vai pegar, né? Eu fiquei um pouco impressionado, por exemplo, tirando já os casos prevalentes, né, vendo só a incidência, que a incidência ali da faixa etária mais jovem entre as mulheres, ela também é maior, né? E ali, provavelmente, como a gente já tirou os casos prevalentes, é muito possível que ali a gente está vendo irregularidade menstrual. A gente precisa ver, né? Mas aí são mulheres que agora vão estar dos 39 aos 49, quando elas vieram para a onda 2, né? E depois até aparece como protetor, né, nas faixas seguintes, mas muito provavelmente por causa disso, que você tem um grupo maior de mulheres talvez com uma irregularidade menstrual maior, com uma perda maior do que era anteriormente, com isso elas tiveram anemia incidente, né? E as outras faixas aparecendo como protetoras. E nos homens, aquela incidência super alta na faixa etária mais idosa, mas que aí pode ter a ver com o nível de corte também, né? Aí também pode ser que o nível de corte não está adequado. Aumentou muito em relação ao que existia antigamente. Então, eu acho que também é um fator que tem que ser analisado aí, até para ver se o vegetarianismo aí está alterando, ou, por exemplo, essas pessoas que têm um padrão sempre borderline, se elas não são mais vegetarianas do que as que não têm, enfim. Eu acho que tem várias coisas que você pode tirar daí, né? A gente tem várias coisas no ELSA, a dosagem de B12, do folato, que você pode usar para aprofundar mais essas questões, né? E até a questão das hemoglobinas alteradas, que dá até para você fazer alguma modelagem, mesmo que você não tenha em todas as ondas, você joga isso para o quanto que isso representa dos anêmicos de fato. Eu acho que você tem muitas opções, vocês dois, né, de explorar muita coisa, explorar vegetarianismo, explorar trajetória, explorar a ancestralidade, explorar os níveis de folato e B12, né, explorar os marcadores inflamatórios, né, e o quanto que todas essas coisas vão determinar no tipo de trajetória ao longo do tempo, né, e jogar na onda 4 também. Sim, perfeito. Que deve estar para sair. Perfeito. Deoclésio? Bom, tô vendo aqui no chat duas mensagens. A primeira do Lucas, é muito interessante a pesquisa e com muita relação para a clínica da PS. É um problema comum que gera preocupação das pessoas e investigações caras. Gostaria de saber qual vocês acham que é a melhor explicação para a prevalência tão aumentada de anemia entre a onda 1 e a onda 2 na amostra do ELSA especificamente. Entendi que isso também aconteceu no NHANES, em alguns recortes é quase o dobro na onda 2, por exemplo, homens de 55 a 64 anos. Seria, ele pôs entre aspas, só envelhecimento? Lucas, vou começar a falar, depois eu passo para o Deoclésio. Eu acho que a maior parte, sim.
Ali também a gente precisa ter claro que nessa apresentação sempre a idade que está sendo mostrada é a idade no baseline. Né? Então, a gente está comparando pessoas que estão com 59 a 69 anos não dá 2, com pessoas que tinham 55 a 64 anos não dá 1. Né? Então, precisa... Né, tem esse shift. Aí, a hora que a gente olha a prevalência. Mas eu acredito que sim, eu não vejo outro motivo, até pensaria, mas em 4 anos eu acho que não seria o suficiente para aparecer dessa forma. Até quem tinha anemia tem um risco maior de mortalidade, né? Entre uma onda e outra, o que poderia ter um viés de sobrevida no caminho contrário, né? Você diminuir a prevalência de anemia, porque uma parte desses faleceu entre as duas ondas. Então, eu acho que esse mecanismo não. Eu imagino que é o... Deoclésio, você pensa mais alguma... Mas eu acho que não. Que em 4 anos pensar a piora, né, de condições comorbidades, né, como doença renal crônica, a gente sabe que é um componente importante, mas em 4 anos, será? Não, a hora que você muda todo mundo 4 anos a mais, provavelmente você faz aparecer um número de casos maior, né? De andar a curva toda para a direita, sim. Mas agora, todos os outros possíveis vieses, Lucas, eu acho que tudo iria no caminho contrário. Assim, a pessoa não ter vindo na onda, também é mais provável ela não vir na onda se ela tinha anemia, porque pode ser um sinal de uma saúde mais debilitada, né? Enfim. Então, acho que sim, eu acho que o envelhecimento. Né? Aí o Lucas escreveu aqui que concorda. Né, só achou um aumento grande. A gente também, se a gente depois encontrar outros determinantes para isso, a gente também traz atualização, mas a princípio eu acho que é isso. Né? E o Ítalo escreveu: essa sugestão da professora Isabela é extremamente interessante quando pensamos em diagnósticos e avaliações de precisão. Feito, Ítalo, esse termo de avaliação de precisão, ele pega uma gama muito ampla de ações. Né? Então... mas eu acho que se a gente for no sentido do personalizado, assim, do que é o melhor para aquele grupo populacional, não necessariamente para o indivíduo, eu concordo plenamente. A gente tem um refinamento, você pode fazer, sem dúvida, ações melhores. Que a anemia prejudicava muito o prognóstico em pessoas que tinham insuficiência coronariana aguda. Então, uma coisa também que vocês podem analisar ao longo do tempo é isso. Ver se existe a presença de anemia em pessoas que desenvolveram, que morreram ou tiveram eventos não fatais, se isso também não explica uma parte das coisas. Sim, exato. Até mortalidade por causa, né, sim, Isa? Sim. Porque, assim, com certeza, não vai à medida que a hemoglobina cai, você vai tendo um alto débito, né, pela diminuição da viscosidade do sangue, que tudo bem. A gente não tem mais aqueles casos de anemia que a gente tinha com 1, 2 de hemoglobina, mas talvez isso, nessa corte acompanhada ao longo do tempo, você possa até dizer o quanto que a anemia vai influenciar naqueles que tiveram doença coronariana aguda, que agora a gente já tem um número mais ou menos grande, né? Mais perguntas, comentários? Então, acho que a gente pode encerrar. Deoclésio, obrigado novamente. Desculpa, professor Lotufo. O professor Lotufo tem um informe. Bom, queria lembrar a todos, a nossa audiência muito fiel, né, todas as segundas-feiras, que na próxima segunda-feira, 28 de outubro, será ponto facultativo no estado de São Paulo, estaremos fechados aqui, então não haverá o nosso encontro. Né? Então voltaremos ainda
voltaremos já em novembro, tá? Só para lembrar vocês disso daí. Então, teremos 15 dias aí de ausência no nosso contato direto. Obrigado. Perfeito, obrigado a todos, obrigado Deoclésio pela apresentação, boa tarde para todo mundo e ótima semana.